Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência à divulgação dos meus livros aqui no canal do YouTube, eu chego ao ano de 2006, ano de lançamento deste livro Um Café com Sartre, o meu quarto livro da carreira, o meu segundo romance. E aqui eu vou contar um pouquinho, dar uma sinopse deste livro, falar também de alguns registros de tardes, noites de autógrafos e também da extensa cobertura da mídia para esta obra. É um livro que, publicado há 14 anos, ainda hoje vende super bem, é bastante comentado pelos leitores. Há muitas resenhas na internet, há alguns vídeos aqui no YouTube, alguns de leitores, enfim. É um livro muito especial para mim e tenho certeza para quem leu e gostou desta linda história, Um Café com Sartre. A sinopse desta obra é a seguinte: ela se passa em Belo Horizonte, com a descrição de muitos pontos culturais da cidade. É um romance moderno, um romance urbano, e há um eixo com 3 personagens, que são o Mateu, que é um escritor e um filósofo na casa dos 30 anos, a Sabina, que é uma estudante de direito de 19 anos da Newton Paiva, que tem como colega o Davi, ou David. Alguns leitores chamam de Davi, outros leitores chamam de David. Ele também é um estudante de direito na Newton Paiva. O encontro do Mateu e da Sabina ocorre primeiramente em uma livraria. A Sabina estava na seção de filosofia, folheando um livro, e pega o livro Sources, do Jean-Paul Sartre. E de modo até intrometida, inconveniente, o Mateu chega para ela e a alerta que aquele é o segundo tomo de uma trilogia do Sartre, que é Os Caminhos da Liberdade, e sugere a Sabina começar pelo primeiro livro, A Idade da Razão. Então este é o mote inicial deste encontro, desta impertinência. A Sabina, num primeiro momento, acha-o muito inconveniente, mas cresce depois um carinho entre ambos, porque eles reiteradamente irão se encontrar e ali irá nascer uma linda história de amor. Este é o mote principal deste livro, Um Café com Sartre, que tem este triunvirato do Davi, da Sabina e do Mateu, ok? Eu quero aqui passar algumas mídias deste livro. Antes eu quero mostrar algumas fotos referentes às noites de autógrafos desta turnê. Aqui eu estou ao lado da leitora Rosa, na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Aqui eu estou na Feira do Livro de Porto Alegre com os meus leitores, na sessão de autógrafos do Um Café com Sartre. Vamos ver se vocês conhecem este cara aqui. Aqui é o Fabrício Carpinejar, dando uma força na divulgação do meu livro na Feira do Livro de Porto Alegre. E aqui eu estou nas livrarias Catarinense, com o casal Cerezer e Jurema, lá em Florianópolis, na sessão de lançamentos do meu livro. Sobre mídia,
eu tenho aqui Sartre em versão mineira, nesta matéria de quase capa inteira, destaque no caderno cultural do jornal A Gazeta de Vitória, no Espírito Santo, uma matéria bastante elogiosa. E eu mostro essas fotos e também estas matérias de jornal, né, de imprensa, porque nós não tínhamos, em 2006, uma rede social como nós temos hoje. Então, muita coisa ainda bem era impressa. E eu gosto porque o impresso, ele registra, não é? Ele nos permite ter uma história da divulgação dos nossos livros. Então aqui eu tenho, isso aqui é um folder das livrarias Curitiba, tá? Falando aqui do meu livro. Tenho aqui uma matéria, uma notinha no jornal O Estado do Paraná, falando do meu livro, Um Café com Sartre. Uma notícia registrada no jornal de Florianópolis chamado A Notícia. Aqui o folder de lançamento da livraria Curitiba, em Curitiba. Aqui também, livraria Curitiba. Aqui eu tenho o jornal A Notícia de Florianópolis, falando de Um Café com Sartre. Marcelo Pereira lança Um Café com Sartre. Aqui eu tenho, vamos ver, também uma de Joinville, uma programação de Joinville, falando do meu livro. Jornal Folha de Londrina, falando do meu livro. Eu fiz um lançamento em Londrina. Tenho aqui, em Minas Gerais, o 7º encontro de literatura na Serraria Souza Pinto, que foi um local em que eu me apresentei reiteradamente nos anos. Sempre fui convidado e contratado para lá. Aqui eu tenho a Tribuna, o jornal de Vitória, no Espírito Santo também, falando do meu livro. Tenho aqui o Estado de Minas, dando uma notinha sobre um café filosófico com lançamento, né, de Um Café com Sartre. Tenho aqui jornal Grito Cidadão de Vitória, falando de Um Café com Sartre. Aqui a programação da Feira do Livro de Porto Alegre, falando sobre Um Café com Sartre. Matéria no Correio do Povo de Porto Alegre, falando da programação. Aqui o jornal 0 Hora de Porto Alegre. Aqui o jornal Panorama de Juiz de Fora, falando sobre o meu livro Um Café com Sartre. E por aqui vai. Fora as entrevistas em rádios e também em TVs. Este livro, Um Café com Sartre, foi um sucesso à época do seu lançamento. Ele ficou 2 anos em turnê pelo Brasil inteiro, com excelente número de vendas. Até hoje, 14 anos depois, ele vende super bem. É um livro que eu tenho muito orgulho de tê-lo escrito. Um livro com 175 páginas, um livro muito gostoso, muito fluido. E eu separei para ler a vocês um pequeno trecho, dando uma contextualizada. É o dia seguinte à noite de amor do Mateu e da Sabina. E antes disso, eu vou contar um caso engraçado, que eu ri depois muito, que foi um erro de sequência meu, e que muitos leitores ainda bem perceberam e me chamaram a atenção. E eu ri bastante com isto depois.
O erro de sequência é o seguinte. Quando o Mateu bate a campainha da casa de Sabina, ela estava no banheiro, terminando o banho. Ela sai de lá apressadamente para atender a porta e ela veste uma saia cigana sem calcinha. Muito bem. Há todo o envolvimento, há todo o vinho, há todo o clima de primeira noite de amor, a coisa começa a esquentar, as primeiras carícias, e aí, lá mais à frente, o Mateu retira a calcinha da Sabina. Aí, leitores atentos me chamaram a atenção, brincaram comigo. Marcelo, como ele pôde ter retirado algo que não existia, porque ela veio do banheiro sem a calcinha? E eu fiquei muito feliz, porque muitos leitores comentaram esta falha. E eu brinquei com eles, eu disse, olha, foi uma pegadinha para ver se vocês estavam atentos. É lógico que foi uma falha minha. E até hoje eu tenho leitores que brincam comigo. Eles falam assim, Marcelo, a calcinha da Sabina, ela não tinha colocado a calcinha, aí o Mateu tirou a calcinha. Gente, eu errei. Então, esta falha. Mas que eu prometo que para uma segunda edição eu não irei corrigi-la, porque virou um marco em respeito aos meus leitores, a quem gosta da história, ocorreu isto. E na verdade foi algo muito assim divertido, porque eu brinquei realmente com esta falha. Era uma pegadinha para ver se vocês estavam atentos. E para minha felicidade, muitos dos meus leitores ficaram atentos e observaram isto. Vamos então, uma leitura, tá? Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um jantar na casa do Davi, ou David, que aí eu apresento os três, na verdade. Vamos lá. Segunda, terça, quarta, quinta. Antes que o marasmo invadisse a vida de todos, eis um jantar na casa de Davi, oferecido por sua família a ele e a seus amigos. Davi está feliz, viajará amanhã. Já comprou suas passagens para o ônibus da empresa Gardênia, que sairá da rodoviária às 20h45. O pai e a mãe de Davi parecem tão diferentes. Ela, uma perua loura, mas charmosa, simpática, e ele, um homem mais refinado, porém com postura simples. Sabina está sentada ao lado de Davi, que tinha convidado Mateu, que não aparecera ainda. Será que ele virá? É o pensamento tanto de Davi quanto de Sabina. Daiane, a irmã, no auge da sua adolescência, veste-se com uma camiseta do Korn, usa a maquiagem escura, bem carregada, uma gótica. Sua sobrancelha esquerda dói um pouco, devido ao piercing que colocou ontem. Davi, vez ou outra, implica com ela, que retribui as gentilezas. Toca o interfone. É Mateu. Mateu entra na sala de refeições, visivelmente bem-humorado. Também pudera. Só com esse astral pode-se encarar um jantar com a família de um amigo. Só entrou naquela casa uma vez. Lembra-se de ter conhecido o pai do amigo. A mãe está conhecendo agora.
olha para Daiane e abre um sorriso. Dá um beijo no rosto de Sabina, que retribui o gesto, esquecendo-se que brigou com ele. Dá 2 breves tapas no ombro de Davi. Seu talher e prato estão lhe esperando, avisa a mãe. Desculpem o atraso. A rodoviária está um caos. O trânsito está intransitável. Então, você vai conosco para Pouso Alegre? A pergunta escapa de Sabina, que vem tentando dissimular bem seu interesse. Não, vou para o Rio. Então, vai ajudar seu pai vendendo pães? Ri Davi. É, mais ou menos. Estou precisando me perder um pouco. O Rio é massa, exclama Daiane. Podes crer, responde Mateu. Então, você é a irmã do Davi. É um prazer conhecê-la. O Dadá fala muito de mim? A irmã pergunta. Claro, claro que fala. Sabe que ele adora você, né? É Mateu pra cá, Mateu pra lá. Ah, bondade dele. Gosto muito dele também. Onde vocês, afinal, se conheceram? É a vez da mãe de Davi perguntar. Por intermédio de Sabina, ela nos apresentou. Temos afinidades, pois gostamos de um mesmo escritor, Jean-Paul Sartre, confirma Mateu. Quem? Pergunta Dondoca. Sartre, responde Mateu. É um escritor francês. Ah, nome difícil. Ele escreve sobre o quê? Mamãe, interrompe o filho. Mateu não quer falar sobre isso agora. Conheço ele. Não, pode deixar. Eu respondo. Sartre é um escritor francês que escreveu acerca de muitas coisas. Há várias fases em seu pensamento. São várias as linhas de pensamento, mas a que eu mais gosto é de quando ele fala das pequenas coisas do cotidiano, dos encontros, dos desencontros, enfim. Há uma palavra que é circunstância, que se encaixa muito bem em seu estilo. Então, aqui um trecho deste livro maravilhoso que me acompanha e que me deu um baita orgulho tê-lo escrito. Um Café com Sartre. Para quem leu, fica aqui o meu agradecimento por participar desta conversa comigo, deste café comigo. Para quem não leu, fica o convite para que leiam, ok? Prazer ter gravado este vídeo para vocês.